já que o debate da sucessão está colocado, né, diante do problema da saúde, saiu aqui a pesquisa intenção de voto para presidente, Genial Quest, segundo turno. O Lula vence o Bolsonaro 51 a 35, vence o Tarcísio 52 a 26, o Lula vence o Pablo Marçal 52 a 27, vence o Caiado 54 a 20. A boa notícia é que o Haddad também vence. O Haddad vence o Bolsonaro 42 a 35, vence o Tarcísio 44 a 25 e vence o Marçal 42 a 28. Também venceria o Caiado por 45 a 19. Então, para as pessoas aí desesperadas, não, só tem o Lula, é Lula ou mais ninguém, essa pesquisa está mostrando que o Haddad também venceria as eleições presidenciais se elas fossem hoje, Daiane. E isso diante de um cenário que não tem aquele processo de campanha e tal, de exposição, que é muito maior durante o processo eleitoral. É claro que isso é um retrato do momento, é um caminho ainda a se pensar, por enquanto é o presidente Lula que está, nessa toada, nesse radar. Eh, acho a pesquisa de ontem também me mostrou algumas sinalizações importantes, né, somando a isso, né, esse perfil dos demais candidatos e como a extrema direita, a direita ainda está patinando, tentando encontrar um caminho, o próprio Bolsonaro impede com que isso aconteça, quando ele se diz aí, apesar de inelegível, se diz candidato, isso tudo deixa o campo de lá sempre muito dividido, procurando, assim, as suas alternativas e, ao mesmo tempo, a extrema direita trabalha com uma perspectiva que não se tem, né, que não vai se concretizar de fato. Então, no olhar da extrema direita e aí a direita, me parece ainda mais com mais dificuldade do que o campo progressista, ainda que, a alternativa principal seja o Lula e que tenha todos esses cenários aí, de possibilidade de sim, de que não, de que há um esforço para tentar construir outras alternativas. A pesquisa de ontem da avaliação do governo deu pontuações ali de 52%, né, de aprovação às ações do governo, e quando vai no detalhe, me chamou a atenção 2 perguntas da pesquisa Quest. A primeira era das pessoas apontarem 2 acertos do governo Lula e nas perguntas seguintes os 2 erros, daquilo que considerava os 2 erros. Nas acertos, os pontos mais altos ali, a aprovação maior era ligada ao Bolsa Família, aos programas sociais do governo, que tem uma memória também já, eleitoral, que foi reforçada com as ações do governo neste momento. Mas ela fica na faixa dos 5%, 2%, 1%. E aí quando, nas 2 perguntas, tanto nos acertos quanto nos erros, as 2, perguntas apresentam ali uma pontuação de 69% cravado nas 2, de pessoas que não sabem quais seriam, como apontar os acertos e nem os erros, tanto numa como na outra 69%. Ou seja, tem de fato um problema nessa questão da comunicação, né, do que é, forte no governo, do que isso tem representado diretamente na mesa das pessoas. Quando se acrescenta ali na pesquisa os erros, 3 ou 4 pontuações das mais altas, também nessa variação de 5, 2%, aponta-se a questão do aumento dos alimentos e inflação, isso separada em 2 itens lá da pesquisa. E quando vai para aquilo que é o maior problema, apontado ali pela pesquisa Quest, a economia, apesar dos dados do desemprego reduzindo, a série de investimentos que o Brasil tem trazido para o Brasil, ainda assim, com todos esses pontos, é a economia o que tem apertado. Então, é de fato um traço ali que eu, olhando a pesquisa inteira, jogaria o resto fora diante dessas 2 questões e como essas 2 questões são vistas aí pelos entrevistados, né. Acho que ali está a chave de uma série de questões que a gente tem apontado aqui também, os nossos internautas têm falado, que é a comunicação. Bom, vamos então trazer mais um detalhe da pesquisa aqui, só rapidinho, passando pelos comentários. Fernando, o problema é o hospital, já vi esse filme. Não, o Júlio Beraldi, que paralisia de pacote no ombro dos idosos e pobres. Daniela de Santos, Requião definiu bem o rentismo vergonhoso, capital vadio. João Cortez, os abutres não deixam a volta da produção. O Augusto mandando um bom dia geral. Júlio Beraldi, Galípolo é um embuste, também está dizendo o mesmo do Haddad. Fabiano Reis, uai, não era o 247 que estava quase soltando foguetes com a indicação do Galípolo? Eu acho que ele ainda vai surpreender muito positivo, não é nem surpreender, acho que ele vai ter uma gestão muito positiva. João Cortez está dizendo assim que Gonei e Galípolo estão decepcionando, o Augusto está apoiando aqui, e o Paulo o Tomás fala: sistema financeiro é a globalização como farsa do Milton Santos e mantém a colonização pelo imperialismo. Né? O Rick fala que vota em Lula ou em quem ele indicar. E aí, Aquiles, olha só, a pesquisa diz assim: ó, para você, Lula deveria se candidatar à reeleição? 52% acham que não, 45% acham que sim. Tinha até um comentário que correu aqui, e alguém falou: ah, não acredito nessa pesquisa. Essa pesquisa é para as pessoas acharem que o Lula é dispensável. Né? Mas tá aí, tem uma divisão sobre se o Lula deve ou não ser candidato. E também o fato do Haddad estar vencendo aí no Senado. Diga lá, Cris. A maior parte aí acha que o Lula não deve ser candidato, mas a maior parte acha que o Lula vai vencer em todos os cenários, né. Então, o candidato é o Lula, a meu ver.
e ele é um candidato mais forte do que todos os outros, do campo progressista e da oposição. Esse é o cenário com o qual a gente tem. A gente, às vezes, né, por preocupação, por cuidado com a vida do presidente Lula, da pessoa, Luiz Inácio, que, além de ser presidente, já fez muito por esse país e ainda pode fazer mais, surgem essas possibilidades, né? Agora, a meu ver, o candidato claramente é o presidente Lula, candidato à reeleição. Se daqui para lá, se houver episódios, intercorrências que imputem a saúde dele, esse debate vai se fortalecendo e aí a candidatura à reeleição do presidente Lula pode ser erodida se houver novos episódios relacionados à saúde dele, né? Se não houver, se na terça-feira o presidente estiver lá no Palácio do Planalto trabalhando, atendendo, despachando, vai ser ele o candidato, gente. Vai ser ele o candidato. Não, a meu ver, na minha leitura hoje, é quem reúne as maiores condições e, assim, apostaria que o presidente, por ele mesmo, não abandonaria uma reeleição por entender que está fragilizado. Eu acho que o presidente Lula tem claramente condição, tem a ciência da sua condição física, intelectual, e é com base nessas informações dele, com ele mesmo, que eu acho que ele não renunciaria, não indicaria. Vai ser Lula 2026, gente. E essa divisão. E como é que você vê o desempenho do Haddad, Aquiles, na pesquisa? Boa notícia, porque para quem, enfim, não leu ainda, o Lula já indicou o seu sucessor, que, a meu ver, é o Haddad. Goste-se ou não, critique-se, mas o Lula tinha chamado o Jacques Wagner. Aí o Jacques Wagner não quis substituí-lo naquela campanha de 2018. Aí, a meu ver, foi ali que ele ungiu o Haddad. E a campanha que o Haddad fez, com o tempo que ele tinha, com as adversidades todas que ele enfrentou, e ainda teve a votação que ele teve, credenciou para uma nova investida. Nesse meio tempo apareceu aí Camilo Santana, tem outros nomes dentro do PT, o nome da própria presidenta Gleisi também já foi ventilado, mas o Haddad despontou aí, né? Agora, Léo, uma eventual candidatura do Haddad de maneira competitiva, a meu ver, por mais que ele esteja aí com esses números, vai depender do sucesso dele na política econômica. Então, ou seja, vai depender daquilo que ele se propôs a entregar para o país e como é que o povo vai perceber isso de maneira positiva. Porque se o povo perceber de maneira negativa, Haddad vai ser assim, tragado pela via econômica que ele estava defendendo. Então, o BPC pode derrubar o Haddad, a redução na progressão do salário mínimo pode derrubar o Haddad, eu digo assim, esse plano presidencial, né? Ele tem uma boa perspectiva, mas vai depender muito da política econômica que ele está adotando. E tomara que ele não produza, quer dizer, que o Banco Central não produza uma recessão, né?